Bom, vamos mergulhar com tudo nesse material. Para quem realmente quer aprender inglês de verdade, o segredo de ouro é falar sobre aquilo que faz parte do nosso dia a dia, certo? E olha, não existe assunto mais real, mais presente na nossa rotina do que a família. Então, nesta explicação completa de hoje, o nosso grande objetivo é sair totalmente do zero e aprender a descrever essas conexões tão importantes. Tudo isso de um jeito muito natural e super estruturado. Bora lá? Mas antes da gente mergulhar no vocabulário principal, tem uma dúvida gigante que sempre aparece logo de cara. Afinal, qual é a diferença exata entre usar his e her na hora de falar dos nossos parentes? Gente, quando bate a confusão nisso aqui, a comunicação simplesmente trava, não tem jeito, fica todo mundo travado. Mas a excelente notícia é que a gente vai resolver exatamente essa questão aqui e agora, de uma forma totalmente definitiva e bem visual. E para quem está com foco total em destravar o idioma de uma vez por todas, olha só, esse é o momento perfeito para deixar aquele like, se inscrever aqui no canal Inglês do Zero e, claro, compartilhar esse conteúdo incrível com as pessoas que a gente mais ama. Vamos juntos construir esse conhecimento, passo a passo? Então vamos começar pela base da nossa árvore genealógica, né? Aquela família nuclear, o pessoal que mora na mesma casa que a gente. E o foco total aqui é garantir aquela pronúncia perfeita. A dica é simples. Escutar e repetir mentalmente logo depois da pausa, combinado? Vamos lá. Mother, mother. E de um jeito bem mais carinhoso, aquele que a gente usa no dia a dia mesmo, é mom, mom. Um exemplo perfeito para colocar isso na prática é My mom is my best friend. Fica muito mais claro quando a gente vê a palavra funcionando numa frase real, né? Maravilha. Agora, passando para a figura paterna, nós temos father, father. E aquele apelido super carinhoso de sempre, que é dad, dad. Colocando isso na prática, my dad works every day. Sabe o que é realmente interessante sobre essa pronúncia? É que a gente precisa dar uma atenção especial para aquele som forte do D bem no final da palavra dad. Sério, esse pequeno detalhe faz toda a diferença para soar com bastante naturalidade. E quanto aos irmãos, como é que fica esse mesmo galho da nossa árvore familiar? Bom, a regra aqui é super clara. Para o irmão homem, a palavra é brother, brother. Já para a irmã mulher, a gente diz sister, sister. A fonética aqui é super direta, sem frescura, o que ajuda imensamente a fixar essas duas palavras que, convenhamos, são pilares da comunicação em casa. Agora, e se a gente pensar bem? E se a intenção for falar sobre os irmãos no geral, sabe, englobando tanto os homens quanto as mulheres em um único termo? Para isso, a gente usa a palavra siblings, siblings. Gente, essa é uma palavra fantástica. Ela é super comum lá fora e usar siblings no meio de uma conversa eleva o nível do vocabulário instantaneamente. É um baita diferencial. Com essa base muito bem dominada, a nossa árvore genealógica começa a se expandir para a família estendida, que traz aquelas outras gerações para a roda. Avô, em inglês, a gente diz grandfather, grandfather. Ou, se a gente quiser um jeito mais curtinho e carinhoso para usar no dia a dia, é simplesmente grandpa. E seguindo exatamente essa mesma lógica estrutural de expansão, a avó é grandmother, grandmother, ou, na forma mais encurtadinha e fofa, grandma. O que é absolutamente brilhante de notar aqui é como o inglês constrói essas palavras de um jeito tão padronizado, sabe? É como montar pecinhas. A palavra grand se une ao vocabulário base de mãe e pai que a gente acabou de aprender. Simples assim. E quando a gente junta os dois, avó e avô, os dois juntinhos, formam os grandparents. Exatamente como a gente viu lá atrás com a palavra siblings, o inglês tem essas palavras maravilhosas que agrupam as figuras familiares de um jeito perfeito. Isso simplifica demais a forma como as nossas frases são estruturadas mentalmente. É muito prático. Indo agora para os galhos laterais dessa nossa árvore maravilhosa, vamos falar dos tios, que são essenciais nessas conexões todas. Tio em inglês é uncle, uncle. E para tia, olha que interessante. Existem duas pronúncias que são incrivelmente comuns. Aunt, aunt, ou então aunt. Acreditem, ambas estão perfeitamente corretas e são extremamente usadas nativamente. Vale muito a pena absorver bem esses dois sons. E os filhos dos tios, os nossos primos? Ah, aqui a gramática facilita a nossa vida num nível absurdo. A gente usa a mesmíssima palavra tanto para o primo quanto para a prima. Cousin, cousin. Vamos praticar isso com um exemplo bem legal. My cousin lives in Canada. Gente, uma única palavra, os dois gêneros e muita, mas muita eficiência na hora de falar. Chegamos então no ponto crucial. Chegou aquele momento exato de destravar a regra gramatical que a gente comentou lá no inicinho e que costuma gerar tanta dor de cabeça. Prestem bem atenção. Para indicar posse, a estrutura muda.
Para homens, a gente usa exclusivamente o his. Por exemplo, his car is blue. Já para as mulheres, a exclusividade total é do her, como na frase her brother is tall. Essa divisão simples ilustra perfeitamente como é fácil separar os dois conceitos e o melhor, nunca mais confundir na hora de montar a frase. E para aprofundar um pouquinho mais e conectar tudo isso, é super necessário saber como apresentar essas pessoas, né? E existe uma diferença bem clara aqui entre o singular e o plural. Para apresentar apenas uma pessoa, a gente usa this is. Por exemplo, this is my mother. Mas, se a ideia for apresentar várias pessoas ao mesmo tempo, aí a estrutura correta passa a ser these are my parents. É uma mudança super lógica e que demonstra um controle total do idioma durante uma conversa. Agora, para consolidar de verdade todo esse aprendizado e transformar palavras soltas em fluência real, não tem nada melhor do que uma leitura bem imersiva. Logo no comecinho da história da Emma, a gente já consegue perceber como os possessivos e o vocabulário se encaixam de um jeito lindo na prática. Olha só, Emma lives with her parents and her younger brother. Notem com que naturalidade o her aparece antes dos familiares dela. Isso constrói a ideia de posse sem nenhum esforço, de um jeito bem fluido. Concluindo essa nossa pequena leitura de hoje, on weekends, the family usually has lunch together. Gente, ler parágrafos contextualizados como esse aqui é absolutamente fundamental. Sabem por quê? Porque isso treina o nosso cérebro para pensar diretamente em inglês, eliminando de vez aquele péssimo hábito de ficar traduzindo palavra por palavra. O texto flui, o contexto aparece e a gramática simplesmente faz sentido de forma totalmente orgânica. É um verdadeiro divisor de águas. Que jornada absolutamente fantástica através desse vocabulário. Foram mais de 15 palavras novas aprendidas hoje e uma estrutura impecável para descrever as nossas conexões pessoais. Então, o desafio final para realmente fixar todo esse conteúdo no cérebro é deixar um comentário aqui embaixo criando uma frase bem criativa com his ou her apresentando alguém da família. Afinal de contas, se a comunicação começa em casa, qual será o próximo mundo que o inglês vai abrir, hein? Fica aqui o grande convite para continuar essa jornada incrível de aprendizado com a gente no Inglês do Zero. Um grande abraço e até a próxima!